Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltro e de vez em quando a gente traz um pouco de geografia para o seu dia a dia. Galera, com tudo que está acontecendo no mundo, principalmente envolvendo a questão lá na Rússia, na Ucrânia, a invasão do território ucraniano por parte da Rússia, movimentação de tropas, nós temos algumas perspectivas respingando na gente. E sem dúvida nenhuma, a questão do petróleo é uma das mais significativas. Ficou muito caro o petróleo no Brasil, os derivados de petróleo, a gente tem uma questão muito delicada envolvendo isso e eu pergunto para você, o Brasil é um produtor de petróleo, o Brasil vende petróleo no cenário internacional. Por que o Brasil ainda precisa importar petróleo se ele vende para fora? E por que a gente é tão vulnerável a essa demanda, a esse preço do petróleo a nível internacional? Sobre isso eu quero falar para você, então bora aí para o vídeo, galera. A produção das refinarias brasileiras não é suficiente para abastecer o mercado interno. O país precisa buscar no exterior um óleo que ele não produz aqui. Um primeiro ponto chave para entender essa situação que envolve a questão do petróleo no Brasil é essa. O Brasil não produz tudo aquilo que ele precisa internamente. O preço internacional do petróleo tem variado muito nos últimos anos, nos últimos dias, principalmente após o início dessa crise entre Rússia e Ucrânia. A gente tem uma situação delicada que está fazendo com que o preço do petróleo varie bastante. O custo do petróleo nesse momento é uma preocupação planetária. Mesmo para países que produzem, porque existem tipos diferentes de petróleo, há uma preocupação crescente com relação à extração, à refino, à produção. O Brasil, por exemplo, ele precisa buscar no exterior um óleo que não é produzido aqui. O Brasil produz cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia e consome 2,5 milhões de barris. Mesmo assim, importa diariamente 300 mil barris. É estranho, né? Porque mesmo produzindo 3 milhões e consumindo 2,5 milhões, o Brasil ainda precisa trazer de fora petróleo. Se a gente produz mais do que gasta, por que a gente não é autossuficiente de fato em petróleo? A explicação para essa conta não vem só das calculadoras, galera. Vem também dos laboratórios. É que existem vários tipos de petróleo. Alguns são mais pesados, mais viscosos, outros chamados de leves, ideais para fazer alguns tipos de combustíveis, e a gente vai ter uma dificuldade em alguns desses tipos de materiais, né? Isso é fundamental na hora de transformar, por exemplo, óleo bruto em gasolina, em diesel, em querosene de aviação e todos os subprodutos que saem da refinaria. As refinarias do país foram quase todas elas construídas até a década de 1970. Nessa época, o Brasil importava petróleo leve lá do Oriente Médio. Então as máquinas foram escolhidas para esse tipo de matéria-prima que o Brasil trazia de fora lá naquele período. Em 1979, ou seja, no final da década de 70, encontramos grandes reservas na bacia de Campos, ali na proximidade do Rio de Janeiro, no litoral ali do Rio de Janeiro. E nos anos de 1980 a gente adaptou as nossas refinarias para processar o petróleo que a gente começou a extrair dessa bacia de Campos. Na primeira década dos anos 2000, nós tivemos que fazer novas adaptações, dessa vez para o petróleo que a gente encontrou no pré-sal. Ele é mais leve do que o de Campos, mas ainda é mais pesado do que o do Oriente Médio, por exemplo. A Petrobras ela já fez investimentos que eram necessários. Se a gente olhar o que a gente usa de petróleo brasileiro, nós temos uma taxa até relativamente alta. Hoje, de tudo que é refinado no Brasil, 92% são de petróleo brasileiro. Em 2000, só para efeito de comparação, a gente só usava 75% do petróleo daqui. Ou seja, 25% do petróleo ainda era importado, isso no início dos anos 2000. O que é muito importante para entender como a gente nos últimos anos tem aumentado de maneira muito significativa a nossa participação nas nossas refinarias do nosso petróleo. Hoje, 75% do petróleo refinado no Brasil vem diretamente do pré-sal. 17% são da bacia de Campos, mais pesado, e ainda precisamos importar cerca de 8% do petróleo leve para conseguir ali uma mistura ideal para o refino, tanto do ponto de vista técnico quanto também do ponto de vista econômico. A análise é feita por uma certa inteligência artificial. São milhares de variáveis que entram aí e que variam também de acordo com a precificação desses subprodutos no mercado internacional. Tem época que a gasolina vale mais, tem época que ela vale menos. Então, o que se coloca quando vai se planejar uma carga da refinaria, você leva em consideração todas essas variáveis para que você otimize o resultado da refinaria, em termos de rentabilidade e, claro, também de atendimento de mercado.
Mas mesmo assim, toda a produção que as nossas refinarias elas conseguem fazer ainda não é suficiente para abastecer todo o mercado interno brasileiro. Então a gente continua importando os combustíveis e vendendo o excesso do petróleo bruto que não damos conta de refinar. A gente exportou no ano passado 1,2 milhões de barris por dia, nos transformando no maior exportador da América Latina, maior inclusive que a Venezuela, nossa vizinha aqui. E por que tanta dependência ainda do refino a gente exporta tanto? Porque o Brasil importa ainda 30% dos derivados que ele consome. É que faltou principalmente mais investimentos em refinarias. A Petrobras nos últimos anos investiu muito pouco em refino, porque ela privilegiou o investimento em exploração e na produção de petróleo, que também dá uma taxa de retorno maior para a empresa. Então é importante entender isso. Nos últimos anos, o investimento, principalmente na produção e na exploração, foram maiores do que no refino do petróleo, porque a Petrobras tem se preocupado diretamente com essa rentabilidade que ela precisa ter no mercado, principalmente após os escândalos que envolveram aí Lava Jato e coisas afins. Então, galera, para poder entender de maneira geral por que é dessa maneira, a gente precisa compreender que parte daquilo que a gente precisa, a gente não consegue produzir internamente, porque a qualidade do nosso petróleo não é tão boa assim. O petróleo mais leve que a gente trazia lá na década de 70 do Oriente Médio ainda precisa ser importado. A gente precisa trazer um pouco de fora para misturar, fazer uma mistura aqui com algumas variáveis e conseguir refinar nas nossas refinarias. É claro, investimento em melhoria das refinarias pode diminuir essa necessidade de trazer de fora nesse momento, mas é investimento, é política do governo, a gente tem que pensar nesses fatores que levam a isso. E você, o que você pensa sobre o petróleo no Brasil? É estranho, né? Um país como o Brasil que produz tanto petróleo, produz 3 milhões de barris por dia, consome 2 milhões e meio e ainda precisa trazer de fora? Delicado, complicado, temos que mudar isso? Precisamos de investimento em pesquisa, precisamos de investimento em tecnologia, precisamos que o Brasil pense adiante para mudar essa dependência e ficar menos vulnerável às intempéries do mercado. Galera, eu fico por aqui fazendo aquele convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!